Fala galera, beleza? A CBF recua na decisão de adiar os jogos em data FIFA e ela confirma as três rodadas para o Campeonato Brasileiro sem adiamento. Existem vários pontos a gente ser analisado. Nós vamos falar sobre isso. E nas redes sociais tem gente falando que a CBF é uma vergonha. Será que isso é o efeito do favoritismo no futebol brasileiro para alguns clubes? Vamos falar? Comenta aqui embaixo também para a gente debater isso nessa análise que eu vou falar para vocês, porque é o seguinte, nós vamos conversar aqui a respeito. O Tite fez a convocação, fez a última convocação e selecionou alguns jogadores que atuam no futebol brasileiro. Curiosamente, tem dois jogadores do Flamengo e um jogador do Internacional. E mais o Everton, que é o goleiro que joga no Palmeiras. Everton Ribeiro do Flamengo, Gabigol, Gabi, enfim, Gabriel Barbosa, que joga no Flamengo, e o Edenilson do Internacional. Então começou o debate nas redes sociais, até em notícias, de que a rodada ia ser adiada, as três rodadas, porque são três jogos, né? Intercalando com as rodadas do Campeonato Brasileiro, para esses clubes que têm os jogadores convocados. Então nós estamos falando de Palmeiras, Flamengo e Inter, eles teriam suas rodadas adiadas. Só que, pensando nisso, por conta desses jogadores convocados, nós temos que analisar da seguinte forma. O Juninho Pernambucano deu uma entrevista na própria coletiva dos jogadores convocados, ele disse assim, a CBF irá, categoricamente ele fala, a CBF irá adiar os jogos dos clubes que têm jogadores convocados para seleções brasileiras. E aí levantou aquele alerta, opa, só um pouquinho, mas e os clubes que têm jogadores estrangeiros que são convocados para seleções de seus países? E começou esse debate. E aí o Grêmio fez a frente, junto com o seu presidente, e foi atrás da CBF para saber se vai ter... para o Grêmio também vai ser adiada as rodadas. O Grêmio está disputando somente o Campeonato Brasileiro, numa situação incômoda, e a gente sabe que o Grêmio precisa jogar. É uma questão mais psicológica ter agora sem ter os jogos para poder sair dessa zona do rebaixamento. Imagina, ter mais três jogos, três rodadas adiadas, o Grêmio já tem duas atrasadas no campeonato. A pressão começa a tomar conta, e a hora que se tu não engrena. E isso tudo foi pensado e foi levado para debater junto com a CBF. E neste exato momento, alguns outros clubes que também têm jogadores que são estrangeiros e foram relacionados, foram convocados para os seus países, também entraram nesse debate junto com o Grêmio. E aí a CBF demorou até para tomar a decisão se adiar ou não. O que aconteceu quando a CBF disse assim, não, nós vamos adiar, só que não tem mais data no futebol brasileiro, porque tudo tem a ver com o próximo ano de 2022. A Copa do Mundo, no Catar, ela não vai ser disputada em junho, julho, como normalmente é. Ela vai ser disputada em novembro, final do ano de 2022, por conta da localidade, por conta da temperatura no país local. E com isso, o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, até os próprios estaduais, eles vão ser antecipados no calendário de 2022. Para isso, os jogadores têm o seu direito de ter 30 dias de férias a partir da sua apresentação em 2022. O que acontece a partir daí? O Sindicato dos Atletas entrou em contato e afirmou que os jogadores precisam ter os seus 30 dias. E aí a CBF, que vem passando por uma reformulação, o presidente sai, foi afastado e tal, o interino tomando as decisões, ele tomou a decisão de que não vai ter adiamento, justamente por conta do futuro. Os clubes querem adiamento, mas para te poder ter datas para jogar, terminou o campeonato no início de dezembro, vai ter que colocar mais 3 datas. Ou seja, nós vamos entrar quase próximo do Natal com o jogo, e os jogadores têm que se apresentar lá no dia 4, 5, 6 de janeiro. Como que vai ter os seus 30 dias de férias? E aí depois tem campeonato estadual começando em fevereiro, porque vai ter a Copa do Brasil em abril, sabe? Coisas assim que atrapalham o nosso futebol. E aí cai tudo em cima da CBF dizendo, ela é uma vergonha. Cara, o que eu
posso dizer que ela é realmente uma vergonha? É sim, cara. Ela é uma vergonha. Ela é o fim do que poderia ser administrado esse futebol. Tudo por conta de que os clubes precisam de grana, a CBF impõe, existem algumas situações que impõem assim, tu tá aqui, tu quer, tu assina, tu não quer, tu não participa. Então, é uma forma de tu pressionar o clube. Eu falo aqui pensando no Grêmio, que tem o Campeonato Gaúcho, que nesse ano de 2021 os clubes ganharam, Grêmio e Inter ganharam 13 milhões de reais para disputar, para fazer 45 dias de Campeonato Gaúcho. Por que tu não bota o Sub-23 ou Sub-21 para jogar? Alguma situação assim, ou muda a fórmula do campeonato, disputando só quartas de finais para esses clubes grandes a disputarem, e aí tu possa colocar já o Juventude junto, que é clube de Série A. Por que tu não faz isso? Porque na federação os clubes determinam que precisa ter um número X de jogadores titulares disputando a competição. E aí atrapalha comercialmente. Então muda isso, ou tira. O Atlético Paranaense lá não disputa com o profissional o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paranaense. Ele é acho que é o único clube no Brasil que não disputa. Ele usa o Sub-23, Sub-20, ele usa para dar bagagem para a gurizada e poder lançar jogadores. Quando eu falo sobre o efeito do favoritismo no futebol, é sobre isso que eu estou falando. Porque Flamengo, acontece tudo e o Flamengo é favorecido. Ah, por conta disso. Ah, Léo, mas o que acontece com o Flamengo que é favorecido? Bom, primeiro, recentemente eu só vou dar um caso. A liminar que eles ganharam para disputar, para ter o jogo da Copa do Brasil com o torcedor. Só aí eu já falo, mas isso não tem nada a ver com a CBF. Lógico que tem a ver com a CBF. Fiz um vídeo aqui anterior falando. A CBF era para ter chamado a atenção do STJD. Como que tu libera se tá aqui, eles assinaram o regulamento? Como é que tu liberou sem ver que eles têm um regulamento assinado, concordando com os outros 19 clubes? Parte a partir desse princípio. Aí depois tem o efeito suspensivo que eles ganharam. Aí daqui a pouco tem uma situação em que o VAR, a CBF controla o VAR. Lógico que tem. E aí é avaliado um tipo de jogada para um clube e para outro. Mas aí parte o princípio do árbitro que analisou daquela forma. Está errado. Quando que o VAR pode tomar uma ação dentro do jogo? Todo mundo sabe quando, mas ele não toma. E isso tudo precisa ser feito um treinamento, juntamente com a arbitragem, com a CBF, que comanda tudo isso. E ela não tem pessoas para fazer isso? E a gente continua entrando no debate do favorecimento do futebol. E aí, depois dessa situação em que a CBF realmente acatou o pedido de que não vai ter rodada adiada, aqueles clubes se sentiram ofendidos, se sentiram reclamando, aí começaram a reclamar, e agora estão chamando a CBF de vergonha. Mas quando eles foram favorecidos, eles chamavam ela de vergonha? Apenas agora ela tomou uma atitude de igualdade. Os clubes que têm seus jogadores convocados para seleções, ninguém vai ter rodada adiada, ninguém vai ter jogo adiado. As rodadas vão acontecer. Isso é uma vergonha? A vergonha é, em data FIFA, ter jogo de campeonato. Isso sim é uma vergonha. Então precisa ajustar o calendário para não ter data FIFA, rodada em data FIFA. E aí eu coloco para ti o seguinte: então os campeonatos estaduais, que no Brasil é o único país que tem campeonato estadual no mundo, regional, que atrapalha o calendário. Por que tu não muda? Esses clubes não precisam disputar o campeonato estadual, por mais que tu tenha uma ação comercial. E aí cabe cada um negociar com a sua federação. Se é que tem a federação e para que serve a federação em tal momento, para organizar esses campeonatos regionais, então deixa para os clubes que disputam a Série C, a Série D do Campeonato Brasileiro, ou que nem tem a competição para disputar de nacional, e os clubes que disputam a Série B e A ficam com apoio se querem usar ou não seus jogadores. É um outro critério, é uma outra discussão, mas o que eu quero dizer é que vai estar acabando o favoritismo. Essa ação da CBF momentaneamente está acabando o favoritismo no futebol brasileiro.
Vamos ver se vai prolongar isso, se vai ter mais alguma mudança, ou realmente esse presidente que está interinamente dentro da CBF, ele vai conseguir manter as suas atitudes, o seu relacionamento junto com os outros clubes, mantendo a igualdade para todos. E o Grêmio continua tendo a sua rodada normal. Beleza? Chegou até aqui, dá um like, se inscreve, ativa as notificações para ver mais vídeos. Comenta aqui o que vocês acham. Aqui é Grêmio.